Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e a ideia do vídeo de hoje é falar sobre como otimizar o Snort no PFSense. Só que para que nós possamos aprofundar na parte de otimização, ou seja, deixar o Snort performático, nós vamos ter que falar sobre alguns conceitos e o IPSDS, na realidade, ele envolve diversos conceitos de pilha TCP, algoritmo de busca, memórias, escrita de assinatura. Eu não vou aprofundar, eu vou tentar fazer de uma forma onde eu mostre a configuração e explique a referência de cada coisa. Espero que seja de bom proveito aí para quem está iniciando com o Snort ou até mesmo quem está buscando melhorar as configurações e entender que é o ideal que você entenda aquilo que você está fazendo. Então eu estou passando aqui pelas abas, nós já falamos sobre algumas delas do primeiro vídeo de configuração, então aqui as outras eu já falei. Basicamente aqui em playlists, quando você baixa as regras das Emerging Thread, ela baixa uma lista de reputação. Aqui em Seed Management eu abordei esse assunto com bastante profundidade no vídeo sobre o Suricata. É a mesma coisa, é a mesma possibilidade, só que aqui as listas não são automaticamente criadas, você pode criar a sua. Aqui o gerenciamento de log também falei no vídeo anterior, e aqui em Sync você tem a possibilidade de enviar as configurações para outro firewall, caso você esteja usando o PFSense em alta disponibilidade. Aqui em Snort Interface eu tenho os sensores configurados, partindo ali do final do primeiro vídeo sobre configuração de Snort, e aqui eu já vou ter na página inicial do sensor algumas configurações. Eu posso enviar os alertas para o log do PFSense. Basicamente o log do PFSense fica tudo armazenado relacionado ao Snort, inicialização, enfim, mas os alertas não são enviados a menos que você flague aquela box. E aqui eu tenho os padrões, os métodos de busca, né? Então basicamente isso daqui está associado ao consumo de memória. Para entender melhor, o ideal é que consultemos sempre o velho e bom amigo, a documentação do pacote. Então tem a documentação da NetGate, que é a documentação de configuração, vou deixar na descrição do vídeo, e nós temos aqui a documentação do Snort, como funciona cada tipo de padrão de busca, o que eles consomem de memória, de performance. Porém aqui é um pouco pobre no que diz respeito ao entendimento do algoritmo. Eu vou deixar um outro documento para que, se você tiver curiosidade, você acessar o documento, mas basicamente o ACBNFA é o melhor padrão ali para o PFSense. Testei os outros, mas o consumo de memória foi muito maior, então acredito que para o PFSense esse padrão default já é o ideal ali de uso. Aqui em SplitNN a possibilidade de você fazer uma segunda checagem, porque as regras do Snort, algumas delas não tem porta de origem destino, então já é NN, porém tem algumas que buscam por portas específicas, ou seja, ele vai procurar um padrão vindo com destino a uma determinada porta, e aí algumas regras elas trabalham com porta e outras regras elas trabalham com port group. Eu vou mostrar aqui as configurações das regras referente ao Apache, por exemplo. Tem uma regra dentro do protocolo HTTP que vai me permitir exemplificar com mais propriedade aqui e facilitar o entendimento. Então essa daqui é uma rule, é uma regra, e aqui eu tenho o SID, que é basicamente o conteúdo dessa regra, o que de fato ela vai buscar, como é que ela está escrita. Então aqui nós temos aqui a escrita, nós temos aqui o SID de referência, o CVE de referência, e temos aqui as policies a qual essa rule está vinculada. Ou seja, se você não tivesse se estivéssemos trabalhando com policy e não fosse security ou max detect, essa regra ela não seria carregada. Basicamente, nós temos a configuração ali do padrão de busca. Essas regras aqui elas vão ser carregadas em memória. Eu vou explicar adiante o funcionamento aí de como funciona o IPS e das fases que ele tem e por que ele onera o firewall em algumas situações. É importante entender. Porém, aqui a ideia de mostrar a regra é para que você entenda o SplitNN.
Particularmente, eu não vi até hoje nas aplicações que eu fiz um grande ganho com habilitando essa funcionalidade, então eu deixo ela desabilitada. E aí nós vamos para as outras funcionalidades, que é Search Optimize, String Inserts e Checksum Disable. Novamente, Search Optimize, nós temos a documentação que fala sobre o Search Optimize. O ideal é que você sempre se baseie pela documentação. Eu concordo que em alguns pontos, principalmente para quem não tem familiaridade com o Snort, vai achar a documentação um pouquinho difícil de entender. Mas o ideal é que você amplifique a sua pesquisa, busque por isso no Google, busque outras opiniões sobre a implementação desse tipo de funcionalidade, mas basicamente isso daqui visa otimizar o consumo de memória do padrão de busca que nós usamos, mas você pode usar com a CBNFA, ele vai melhorar um pouco a performance, porém não é o padrão, otimizar. Eu vou selecionar e a ideia, segundo a documentação, é que essa funcionalidade melhore o desempenho do Snort. Em String Inserts eu vou marcar também para evitar que o Snort tenha que avaliar também o dado que foi inserido pelo plugin String no pré-processamento do pacote. Aqui em Checksum, o Snort vai checar a integridade dos pacotes com base nesses valores. Nesse primeiro momento não é uma configuração que eu vou configurar ou vou marcar o box. Você vai marcar o box a menos que você tenha algum problema e você detecte que o problema é a checagem de checksum. Desempenho, nos testes que eu fiz até hoje, o ganho de desempenho foi quase imperceptível. E se você desabilitar o checksum, você pode ter problemas porque algumas técnicas de evasão usam a modificação do checksum. Então, nesse primeiro momento, a menos que você tenha um problema, deixa o box desmarcado. Aqui o Flowbit ele procura por uma palavra-chave durante o pré-processamento do pacote. Eu vou falar sobre pré-processadores a seguir. E aqui nós temos as variáveis. Lembra que anteriormente nós vimos a regra e ela tinha uma variável lá, HTTP ports. Se você estiver trabalhando fora do padrão, o ideal é que você venha aqui e adicione também a sua porta. Todas essas variáveis aqui está sendo usado em alguma regra em determinado momento ali pelo Snort. Então é importante que você entenda, saiba o que são ali os port groups. Veja aqui em HTTP ports que ele lista uma série de portas. Então você também pode usar uma porta que não esteja no port group. Aqui é interessante que você entenda para que você, quando for dar manutenção ou for fazer uma melhora, quiser melhorar o desempenho, você saiba para que cada coisa serve. Você pode até escrever as suas próprias regras, mas eu não vou abordar a escrita de regras nesse vídeo. A ideia é passar pelas configurações e explicar a função de cada uma delas dentro do ciclo ali de tratamento de dados pelo IDS. Aqui eu tenho uma exemplificação, eu vou deixar esse documento na descrição do vídeo. É uma série snortiana do Rodrigo Montoro, que é o Spoker. Apesar de ser de 2012, tem bastante coisa que você pode contextualizar. Então ele dá aqui o fluxo do IPS. Tem a captura do pacote. No caso, como não é inline, ele faz é como se ele fizesse um dump do pacote e fizesse análise dessa cópia em modo promíscuo. Então aqui ainda teria uns decoders, né, antes ali do pré-processador. Aí você tem um pré-processador que em algumas ele remonta o pacote e aí ele passa para o sistema de detecção remontado. Deu match com as regras, ele no caso do PFSense ele vai dropar ou vai alertar. Se não der match, ele vai seguir o tráfego normal. Então por isso que o IPS-DS ele onera e você precisa de um hardware
mediano pelo menos para poder rodar o PFSense com IPS-DS. Aqui nós temos os pré-processadores. Veja que você pode habilitar Performance Stats. Se você tiver as suas regras de pré-processadores próprias, você precisa selecionar essa box para que ele não sobrescreva quando ele fizer o update das regras. E aqui embaixo ele começa, aqui ele tem os pré-processadores com protocolo RPC para evitar backward fees. Você tem o RPC DCE, que basicamente são decoders para SMB e DCE RPC Traffic, que é para compartilhamento de arquivos. Você tem ali o pré-processador para SIP, que é telefonia. O GPT não vem habilitado, a menos que você tenha GPRS passando ali pelo PFSense, senão mantenha desabilitado. Tem ali o pré-processador de DNS e SSL. A parte do SSL é um item que nós temos que falar, que é a incapacidade do IPS-DS filtrar conteúdo criptografado. Basicamente, para evasão de IPS-DS, usa-se o conteúdo criptografado. Aqui em atributo de host, você poderia carregar os atributos dos hosts da sua rede. Eu vou deixar uma documentação na descrição do vídeo falando sobre essa abordagem. Outro fato importante que vale a pena destacar é a detecção para SSH, ou seja, os pré-processadores de tráfego SSH, e aí ele tem uma série de funcionalidades aqui que particularmente também, se você não tem familiaridade com IPS-DS, mantenha o padrão ou busque na documentação o que faz cada uma delas. Se eu for falar aqui sobre cada item, o vídeo vai tomar mais de 1 hora, e a ideia é mostrar os pré-processadores. Basicamente, o PFSense ele já manda os pré-processadores pré-configurados, porque eles são muito importantes aí, posso dizer que são vitais na configuração de IPS-DS. Você tem uma série de pré-processadores que vão estabilizar o tráfego, que vão remontar os pacotes. Aqui no Stream 5 é importante que você marque aqui também ICMP, porque protocolo ICMP também é usado para evasão de IPS-DS, então mantenha ali a remontagem e o rastreio desse tipo de tráfego, porque é importante, vai te ajudar. Caso alguém use o protocolo ICMP para exfiltrar dados da sua rede, por exemplo. E aqui nós temos uma série de funcionalidades que podem ser alteradas, porém o padrão vai atender perfeitamente as configurações e as aplicações da maioria das implementações de IPS-DS, principalmente usando o PFSense. Aqui, Application Detection, nós temos um vídeo no canal falando sobre a possibilidade de usar o Snort para fazer firewall em camada 7. Nesse momento nós não vamos habilitar, porque não está no escopo desse vídeo apresentar essa configuração que já foi feita, já tem um vídeo no canal falando sobre isso. Aqui em Port Scan Detection é uma configuração importante que eu recomendo habilitar. Tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que ele vai detectar os port scans, porém em alguns casos ele gera alguns falsos positivos que você vai precisar tratar ou fazer algumas supressões. Eu recomendo que você avalie sempre com cautela as supressões para port scan, porque pode ser que realmente você tenha sofrido um port scan, e se alguém está tentando fazer footprint dos seus dados, da sua rede, levantamento de dados, pode ser indício de problemas. Aqui em FTP eu marco para ele alertar em caso de tráfego encriptado, ou seja, ele não vai conseguir ver o tráfego, mas ele vai avisar e vai bloquear, porque se você não tem FTP na tua rede e não permite que haja o acesso de FTP, principalmente encriptado, você coloca que ele vai fazer o bloqueio, ele vai alertar, e se você estiver bloqueando, ele vai bloquear também. Esse tipo de tráfego Telnet nem deveria estar habilitado, porque é um protocolo extremamente vulnerável. E aqui em FTP Options você poderia colocar quais são seus clients, seus servers. Isso ajudaria ali para evitar falso positivo. Aqui em Sensitive Data Detection, entenda o seguinte: se alguém for exfiltrar dado ou for fazer um golpe de phishing, que o cara for mandar um e-mail falando que coloque seu cartão aqui, geralmente é HTTPS. HTTPS não pega com esse pré-processador. E aqui você pode marcar o output para ele, se for um tráfego HTTP que o IPS consiga remontar o tráfego e analisar o payload dele,
ele vai colocar só os últimos 4 números, não vai mostrar todos os números aí. Os decoders de POP3, IMAP e SMTP você deve manter habilitado. Existem algumas regras que dependem desses decoders para serem processadas, e um atacante ele pode usar um servidor IMAP ou POP3 mesmo que usando protocolo inseguro para enviar dados da sua rede para algum servidor a qual ele use para fins maliciosos. Então é importante que você mantenha esses decoders habilitados para que as regras vinculadas a POP3, IMAP e SMTP sejam carregadas e processadas adequadamente pelo Snort. Em SCADA Preprocessors você mantém desabilitado, a menos que você tenha algum sistema de controle industrial ou algum sistema de OIT, gerenciamento de OIT, você vai habilitar. Diferente disso, você mantém o pré-processador desabilitado. Feitas as configurações todas de pré-processador repassadas, né, porque elas já vêm feitas, nós habilitamos, eu acho que 2 ou 3 funcionalidades, você vai salvar e eu sempre recomendo recarregar ali o sensor ali em Snort Interfaces. Aqui em uma Barnyard é a capacidade de mandar os logs do Snort para uma base de dados MySQL, Syslog ou BroIDS. Então, se você não for enviar os logs, é inútil para você essa configuração. E aqui é a possibilidade de trabalhar com reputação de IPs com base na lista, nesse caso da Emerge Threat, mas você pode carregar suas listas e trabalhar com blacklist, whitelist aqui em reputação de IP, mas eu também não uso. Se para essa funcionalidade, por exemplo, eu preferiria usar o PF Blocker. E finalizamos aqui o assunto aí um pouquinho mais avançado falando sobre Snort. A ideia desse vídeo é dar uma abordagem um pouco mais profunda sobre quão profundo é o assunto IPS-DS. Eu vou deixar aqui esses documentos de referência que geralmente eu uso em caso de dúvida, vou adicionar outros ainda. Entenda que por mais fácil que pareça, IPS-DS é um assunto complexo, envolve diversas técnicas e entendimentos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.